O Cláudio gostou do tamanho da desorganização do governo aí? É engraçado, né? Porque estamos falando de um PIB chinês, né? 7,7 é um belíssimo de um PIB, um crescimento de PIB para o trimestre, né? Aliás, é o maior crescimento do PIB brasileiro desde do início da série histórica em 1996. Como o Rodrigo Maia faz oposição ao governo, ou tenta, né? Tem ali um discurso, ele tem aquela posição de morde e assopra, né? E ainda tem aquele viés de, ele tem uma certa mania de ser, né? Primeiro-ministro, né, de pousar de primeiro-ministro. Ele adoraria essa posição. Ele mesmo me disse isso certa vez. Mas o fato é que foi um belíssimo de um PIB. Né? O governo, o Ministério da Economia esperava que um PIB acima dos 9, era essa a estimativa do Ministério da Economia, talvez 10, na melhor das hipóteses, né? Mas o fato é que 7,7 já é uma beleza de uma recuperação para o trimestre, para um terceiro trimestre, né? Agora, isso não foi suficiente para recolocar o Brasil nos indicadores pré-pandemia, né? Mas o crescimento do PIB do Brasil nesse terceiro trimestre foi superior a muitos outros países nas mesmas condições, né? Ou seja, enfrentando uma crise severa decorrente da pandemia. E houve no segundo trimestre uma queda que eu acho que aí sim foi uma queda de 9 pontos e tal, que já foi uma coisa bastante acentuada. A recuperação de 7,7 não é suficiente ainda, mas já foi um belíssimo passo, está de parabéns todo mundo, e deve ter doído muito, né? Daí a declaração curiosa aí do presidente da Câmara, deve ter doído muito para ele esse número, porque afinal de contas, se tem alguém que ele odeia com todas as fibras do seu coração, é exatamente o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Vivem as turras os dois. Mas de qualquer maneira, a gente precisa saudar isso, né? Ontem o banco Credit Suisse divulgou no mercado brasileiro um estudo, aliás, bastante alentado. Eu li boa parte desse estudo. Tem muita coisa técnica, né, que, enfim, não dá nem para tentar entender. Mas esse trabalho do Credit Suisse, que é dirigido ao mercado, etc., prevê um crescimento da economia brasileira em 2021 de 4,1%. Isso é uma estimativa até maior do que um pouco maior, né, do que a do Ministério da Economia. O Paulo Guedes disse recentemente que esperava um crescimento entre 3,5% e 4% o ano que vem, mas esses investidores, esse banco, que é um banco de investimento suíço, né, ele aposta no crescimento ainda maior, mas lembra que é necessário para isso que o Brasil aprove as reformas administrativa e tributária, né? E de outro lado, é o seguinte: se o presidente Bolsonaro não jogar peso político do seu governo para pisar no acelerador dessas reformas, ele vai ficar em situação muito difícil, ele e o governo dele, né? É preciso lembrar que agora em janeiro começa a segunda metade do governo Bolsonaro, e que até agora ainda não resgatou, né, uma mínima parte sequer dos seus compromissos de campanha, ou pelo menos as juras que fez quando assumiu o governo, ou estava prestes a assumir o governo. A começar pela questão da privatização, né? Foi um fracasso. Até agora, a política de privatização de estatais fracassou, né? Ou se é que houve uma política. O Ministério da Economia prometeu ontem que 9 grandes estatais serão privatizadas em 2021, mas ainda assim é um número bastante modesto, né, para mais de 600 estatais que nós sustentamos nas costas, né, um bando de gente malandra que a gente sustenta, sem nenhum compromisso com a eficiência, sem nenhum compromisso com rentabilidade, sem nenhum compromisso de deixar de ser um peso nas nossas costas. São mais de 600 empresas estatais e precisa privatizar tudo, sabe? O governo, como empresário, sempre manda muito mal e acaba, até porque assim, tem sempre aquela coisa, né? Se der errado, vamos lá no Tesouro Nacional e pegamos um chequinho lá e cobrimos o rombo, né? Tem sido essa a atitude das estatais. Eu O... só queria, Cris, pontuar a fala primeiro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É claro que tem esse contexto todo que o Cláudio Humberto colocou, muito bem colocado, de oposição ao governo, de
de fazer aquele papel de morde-a-sopra. Tem um pouco de cena também, jogo de cena ali, mas a desorganização talvez esteja relacionada às matérias que estão paradas no Congresso Nacional, por exemplo, que poderiam ter dado muito mais fôlego para a economia, como as reformas que estão lá estacionadas. Falta, claro, o Congresso Nacional se mexer, mas o governo também dá um pouco de injeção de ânimo para a sua base para tentar aprovar alguma coisa esse ano. Ajudaria. E com relação à desorganização, de maneira geral, eu acho que esse plano de vacinação, apesar de ter saído, precisa avançar muito para a gente pensar que é um plano organizado. É muita ansiedade envolvida no assunto, mas também é muita logística. Seringas, salas, o governo se pronunciando, dizendo que não tem interesse por uma vacina que tenha que ser armazenada a uma temperatura muito baixa, sendo que a Pfizer já foi registrada ontem, registro anunciado na Europa. A Pfizer garante que consegue armazenar em caixa própria por mais de 15 dias as doses, e aí o governo sinaliza uma coisa, fechando a porta para uma negociação que poderia ser encaminhada. Os passos que estão sendo tomados parecem um pouco atabalhoados e parece que está faltando planejamento nessa área da saúde. A gente vê como é que foi o gerenciamento de maneira geral da pandemia, né? A curva de mortes no Brasil estacionado no topo há meses, e agora que a gente está controlando a situação, tem que olhar para o Rio de Janeiro, que está perto de um colapso. Tem muito planejamento para ser feito para que a gente, o Brasil, que foi um dos piores cenários no mundo e que ajudou a construir o resultado das pesquisas para as vacinas, para que a gente seja exemplo daqui para frente. Então, é isso que eu espero. Bom, e o segundo ponto... Só concluir, Cláudio, só um minutinho. O segundo ponto é com relação ao PIB. Eu acho que o mérito aqui é principalmente da indústria e serviços, que tiveram os melhores resultados nesse trimestre. A gente está falando de julho a setembro. No acumulado do ano, a queda ainda é de 5%, mas o tombo, que foi de 9,7% no segundo trimestre, foi bem recuperado com essa alta de 7,7%. Né? Não dá para esperar também que a gente vai zerar a conta assim. Tem mais tempo ainda pela frente até o fechamento do ano. Quiçá a gente consiga evoluir ainda, respirar mais e zerar um pouquinho melhor essa conta. Com relação ao ano passado, que eu acho que é uma base boa de comparação, a economia brasileira caiu ali, teve uma retração de 3,9%, com os resultados que a gente tem até agora. Vamos ver como é que vai ser o último trimestre do ano. Então, claro que a gente fica na torcida. E agronegócio sustentou o ano todo, foi muito bem, obrigada. O setor a indústria reagiu muito forte nesse último trimestre e serviços responderam por esse resultado positivo divulgado pelo IBGE. Mas nada disso teria acontecido se o governo tivesse dificultado ou não tivesse facilitado a questão, né? O grande motor dessa recuperação, sem dúvida nenhuma, foi o auxílio emergencial distribuído a imensa legião de brasileiros, 68 milhões de pessoas, que usaram esse dinheiro para consumir, né? E isso movimentou todas essas áreas, inclusive a área da indústria, né? O agronegócio também caminha fortemente financiado por bancos, sobretudo o Banco do Brasil, bancos estatais e tal, mas o agronegócio sempre manda muito bem, né? É o único setor, de fato, da economia que só nos dá boas notícias, né? A indústria reagiu porque vendeu porque tinha dinheiro no mercado, né? Porque as pessoas estavam com dinheiro na mão para comprar a geladeira, senão não tinha reação possível da indústria, né? A indústria por si só não é capaz de gerar crescimento, tanto quanto o setor de serviços. Tudo isso aconteceu porque o Brasil, como poucos países o fizeram, né, pelo menos no volume do Brasil, o Brasil teve a sabedoria de socorrer essa imensa legião de brasileiros que enfrentaram dificuldades muito grandes, severas mesmo, para a sobrevivência. O auxílio emergencial fez a diferença mesmo, em todos os setores, em todos os sentidos, inclusive ao turbinar a recuperação da economia. Tem sempre ali economistas que dizem que o Brasil gastou demais, né? Para essa gente, gastar com pobre é sempre um gasto, nunca é investimento, nunca é uma iniciativa meritória, né? A gente ouve aí algum outro economista criticando os gastos excessivos do Brasil no governo brasileiro, da União, né, com
com auxílio emergencial, é como se por trás daqueles números que tanto preocupam ou tanto divertem alguns economistas, não existissem pessoas, né? Gente que precisa comer, gente que precisa sobreviver, precisa comprar remédio, né? Precisa exercer o direito de ir e vir, precisa circular, precisa ir ao trabalho. Enfim, tem ali pessoas, né, que é preciso sempre levar em conta. E com relação a Rodrigo Maia, isso é um embromador. E se a desorganização que ele falou é por conta da votação no Congresso, ora, ele é o dono da pauta, o governo não manda na pauta, o governo não determina o que tem que ser votado. Quem determina isso é o presidente da Câmara, quando é no seu âmbito, é o presidente do Senado, quando o projeto está no Senado. Mas todas essas reformas estão na gaveta de Rodrigo Maia. A gente entrevistou aqui há 2 semanas, se tanto, o líder do governo, ele falando isso, ó, queremos votar. Todo o centrão está pronto para votar. Vamos votar. E por que o Rodrigo Maia não põe nada para votar? Porque ele quer simplesmente 2 coisas. Primeiro, inviabilizar o governo do qual ele não gosta. E ele está conseguindo isso, né? Isso é bom que porque ele é o dono da pauta mesmo, né? Se ele não põe nada para votar, então como se vai aprovar a reforma se o dono da pauta não põe a reforma na pauta? Então, essa é uma questão central, né? É uma decisão dele colocar as coisas em votação, só que ele não coloca. Por quê? Porque ele está mais preocupado em garantir, em ser reconduzido à presidência da Câmara, mesmo atropelando a Constituição, atropelando a lei, atropelando a ética, atropelando tudo. Ele tem ideia fixa de continuar para sempre se ele conseguir, vai ser para sempre mesmo. Enquanto ele quiser, enquanto for deputado e ele quiser, será reeleito presidente da Câmara, tanto quanto Alcolumbre, se quiser, vai disputar para sempre a reeleição no Senado Federal, apesar de a Constituição claramente vedar isso, né, proibir essa questão. O Rodrigo Maia, ele fica mais agressivo à medida em que o ano se aproxima por 2 razões. Primeiro, ele está nervoso com a proximidade do fim da presidência dele, que na prática será no dia 22 de dezembro, quando começa o recesso. Se até lá não se resolver essa questão da reeleição, acabou a presidência dele ali, porque começa o recesso e os deputados só voltam ao trabalho no dia 1º de fevereiro, exatamente o dia da eleição do novo presidente da Câmara. Então ele está muito nervoso por conta disso, por conta o poder está ali saindo por entre os dedos, está ali escapando por entre os dedos, né? Pelo menos por enquanto. Essa uma das razões. E a outra, ele está também apostando, ou está atraindo para o entorno dele, para o projeto dele de poder, quem faz oposição ao Bolsonaro. Então, quando ele ataca o governo, ele está agradando o PT, o PSB, a esquerda, etc. e tal, porque só faltava essa no que o Rodrigo Maia se transformou. É uma espécie de líder, de guru das esquerdas no Brasil.